Segunda-feira eu falei sobre a importância de nós colocarmos nossas emoções diante de Deus. A gente preza muito pelo Espírito há muito tempo na igreja, e obviamente isso é correto. Nós somos seres espirituais acima de tudo, e quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, foi o nosso espírito que foi vivificado, porque era ele que estava morto. Mas nós precisamos falar sobre alma e sobre corpo. E hoje eu quero falar sobre as nossas emoções. Porque, infelizmente, a gente tem visto que a mente e as emoções das pessoas, em contexto geral, não só na igreja, têm sido muito atacadas. É o campo de batalha que a gente enfrenta hoje, né? Falei que essa é a forma como o diabo tem atuado nos dias de hoje, porque ele tem tentado ser mais sutil. E a gente precisa falar de um evangelho que cura e salva as nossas emoções. Infelizmente, a gente tem visto a igreja há muito tempo demonizar as emoções e falar que nós devemos ser só espirituais, como se as emoções não fossem algo que foi criado por Deus e nos foi dado como um presente. O que ocorre foi que, na queda, no momento em que Adão entrega a sua vida, o seu corpo, o seu casamento, o seu relacionamento, o domínio da terra, tudo nas mãos de Satanás, ele ganha emoções caídas. E nós herdamos essas emoções caídas de Adão. Então, é muito fácil a gente identificar essas emoções no dia a dia. Então, é por isso que às vezes a gente demoniza e exclui as emoções, como se Deus não pudesse usar essas emoções para falar a nós e para que nós falemos aos outros através das nossas emoções. Só que isso não é verdade. Quando a gente olha para Jesus na Bíblia, eu queria que você abrisse aí, em João 11:35. Esse aqui é o versículo mais curto da Bíblia. Versículo porque o homem resolveu dividir a Bíblia assim para facilitar o nosso entendimento. Né? Quando isso foi escrito, nunca foi escrito dessa forma, mas o que a gente entende hoje por versículo mais curto da Bíblia diz assim: Jesus chorou. E aqui a gente vê um Jesus que, diante da morte de um amigo querido, não poupou as suas emoções. Ele sabia exatamente o que ele estava prestes a fazer. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia. Mas diante da dor de ver Marta e Maria sofrendo e a morte do seu amigo, ele não se poupou de chorar. Sabe por quê? Porque ele estava diante da angústia da morte, algo que ele sabia que o homem nunca foi feito para viver. Ele estava ali e falou assim: não era para eles estarem vivendo isso. Eu tenho ressurreição, mas esse nunca foi o plano de Deus. E ele chorou. Em Mateus 21, a gente vê Jesus chegando no templo virando todas as mesas. O que é isso que estão fazendo com a minha casa? Virou comércio? Chegou virando tudo. Ali a gente vê um Jesus calminho. Vocês conseguem imaginar Jesus chegando assim, essa mesa aqui? Ele chegou irado. Jesus viu o que estavam fazendo, aquele pecado que estava sendo cometido, e ele ficou irado. Era uma ira santa. Essa ira contra o pecado não produziu outro pecado. Não foi uma emoção que produziu o pecado. Jesus chegou irado. No jardim do Getsêmani, pouco antes dele se entregar para a morte, a gente vê um Jesus que estava angustiado, com dor, sofrendo, falando: Deus, Pai, se for da tua vontade, se tiver outra forma, Pai, mas eu vou fazer o que você quiser. É a tua vontade, eu vou. Se tiver outra forma, ele estava em sofrimento. Ali ele leva 3 amigos. Pedro, Tiago e João. Ali ele levou 3 dos seus discípulos que a gente vê claramente na Bíblia que eram aqueles mais achegados. Ele levou amigos porque ele sabia que seria um momento de sofrimento. Ali Jesus tinha medo. Ali Jesus teve medo. Teve dor. Até porque ele sabia que o que estava por vir não era só a morte, era a separação do Pai. E essa foi a maior angústia de Jesus na cruz. Não foi só morrer, foi saber que ele seria separado do Pai. Mas ele sofreu, tanto que a gente tem, né, a informação de que ele suou sangue. Alguém consegue imaginar que sofrimento é esse? De suar sangue? Então a gente vê que nos evangelhos, não apresenta um Jesus que ignorou as suas emoções. Mostra um Jesus que foi encarnado, um Deus encarnado que sentiu compaixão profunda diante de uma multidão faminta, diante de pessoas doentes. Jesus que foi num casamento a gente sabe que é alegria, e ele ainda transforma a água em vinho, que é o símbolo da alegria. Então ali nós temos o retrato de um Jesus que não ignorou suas emoções. Mas esse Jesus que não ignorou emoções não representa uma fragilidade, não representa um desequilíbrio.
Então, Jesus não estava no descontrole de suas emoções, mas ele representa uma humanidade íntegra. Ali ele está mostrando o plano original que Deus tinha para o que era ser humano. O que Adão era lá no Éden, antes de cair. Ele está mostrando, olha só, eu vim como homem, não só para mostrar o Pai, mas para mostrar para vocês o que é ser humano. O que é ser humano pertencente ao Pai. Eu vou mostrar aqui na Terra como vocês vão agir. Então, por isso que eu vim como homem. Em Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus se fez homem, passou pelas mesmas tentações que nós, pelos mesmos problemas que nós temos aqui na Terra, porque ele queria nos mostrar como ser humanos íntegros, inteiros, completos, não quebrados. Em Jesus, humanidade, emoção, vontade e espiritualidade não estavam dissociados. Jesus não separou espiritualidade de emoção, não separou espiritualidade de vontade. Ele estava aqui como um ser íntegro, mostrando que, em relação com o Pai, com o Espírito, ele podia redimir todo o ser dele e manifestar-se em todas as suas expressões de emoções, vontades e espiritualidade sem pecar. Ali ele estava mostrando que a gente não precisa ficar fragmentado. O meu espiritual está bem, mas o meu emocional eu descarto, porque isso nunca me traz nada bom. Não traz porque a gente não rende ao Senhor. Porque a vontade de Jesus, a vontade do Pai é que nós levemos as nossas emoções à cruz, para que na cruz elas morram e ressuscitem com Cristo. Então nós levamos as nossas emoções adâmicas, aquilo que Adão nos deixou de herança, e pegamos as emoções que Jesus nos deu de herança. Aquelas emoções que podem ser frutíferas, aquelas que podem abençoar o outro. Não aquelas que produzem pecado. E a gente precisa parar de olhar para emoções apenas como algo que produz pecado. Poxa, porque toda vez que eu manifesto uma expressão minha, alguma coisa ruim acontece. Eu brigo com alguém, um relacionamento meu se quebra, uma contenda surge. Isso por quê? A gente não entendeu que a gente precisa levar essas emoções para o Pai e render elas a Cristo. A cruz não é o fim das nossas emoções. Ali eu coloco minhas emoções, elas morrem e eu viro um ser sem emoções. Não, é o ponto de partida para uma vida emocionalmente saudável. Onde eu posso aprender que o Espírito se comunica comigo através das emoções. Eu posso ser guiada também através das minhas emoções. E entender que às vezes eu estou olhando para aquela pessoa, estou sentindo uma emoção, mas poxa, eu quero entregar alguma coisa para ela, mas eu acho que é só minha emoção. Será que não é o Espírito Santo usando a sua emoção para entregar algo para essa pessoa? Será que não é? A partir do momento em que a gente começa a ser transformado por Cristo, a gente pode aprender a confiar nas nossas emoções também. E eu não estou falando que nós vamos ser guiados apenas pelas emoções, mas que nós podemos aprender que as nossas emoções são um canal que Deus pode usar para se manifestar para as outras pessoas. Amém? Paulo fala em Romanos que o nosso corpo, que um dia a gente usou para instrumento do pecado, agora a gente tem que usar como instrumento de justiça. E assim também é a nossa alma. As nossas emoções, a gente também pode render para que nós usemos elas como instrumento de justiça. Então, o nosso corpo que um dia, não sei o que você já usou o seu corpo um dia para cometer um pecado, e aí você pode pensar no que você quiser. Hoje você pode usar, por exemplo, para abraçar um irmão, para servir um irmão como instrumento de justiça, a sua alma também. Então, se um dia você já foi muito emocionalmente desequilibrado e produziu muito pecado, gerou muita briga, muita contenda, hoje você pode levar as suas emoções para a cruz, ver elas sendo redimidas e ver as suas emoções produzindo vida. Amém? E esse Jesus que demonstrou uma humanidade que tinha emoções e não ignorou elas, deixou em nós uma pessoa. O Espírito Santo. E pessoas têm emoções. E deixou uma pessoa que a todo momento na Bíblia também a gente vê apresentando emoções. Em Efésios 4, 30 e 31, Paulo ele lista uma série de coisas que entristecem o Espírito Santo. Não sei se você já teve essa experiência de um dia estar diante de algo que desagrada o Senhor e sentiu uma tristeza tão profunda que você não consegue se livrar dela.
É a tristeza do Espírito Santo. É o Espírito Santo comunicando a tristeza dele no seu coração. E, obviamente, para que algo seja feito. Seja interceder, seja confrontar um pecado. E aí você vai ser direcionado pelo Espírito sobre o que ele deseja que você faça. Mas é uma tristeza tão profunda que você não consegue se livrar. Porque, às vezes, a gente cria os nossos meios de nos livrar da nossa própria tristeza. Eu vou ouvir uma música, eu vou ver um amigo, eu vou sair. Mas essa tristeza que vem do Espírito não tem o que fazer. Enquanto ele não para ali de comunicar aquela tristeza, eu terminei de falar o que eu tinha que falar, você não consegue se livrar dela. E é bom a gente entender isso, que às vezes é ruim, eu ficava, Espírito Santo, não fala mais essas coisas, não comunica mais isso comigo, não é ruim. Mas entende que ele só fala isso aos seus, aquele que entende que é íntimo, aquele que ele confia. Se ele está comunicando isso para você, é porque ele confia que você vai trabalhar junto com ele em prol disso que ele está te mostrando. Você já sentiu a alegria do Espírito? E é bom a gente pensar que não é só para coisas espirituais. Eu intencionalmente penso no Espírito Santo e Jesus como essa pessoa que está aqui nesse mundo vivendo a vida cotidiana. Então, eu já percebi em momentos onde eu estava rindo de uma coisa boba que eu fiz, eu percebi o Espírito Santo rindo junto comigo. Da vida, coisas da vida. Porque o Espírito Santo, Jesus, se alegra. Não só nas coisas espirituais, mas no nosso dia a dia, porque ele tem prazer de estar conosco. Eu tive uma experiência com uma amiga na Jocum, a gente estava na nossa segunda semana. A gente simplesmente começou a cantar uma música, parada uma de frente para a outra, e a gente não conseguia cantar, porque a gente começava a rir. E não era aquele riso, no espírito, a gente só estava achando engraçado e não conseguia continuar a música. E a gente foi rindo tanto, tanto, tanto. Sabe quando você ri e vai perdendo as forças e você termina deitado no chão de tanto rir? E aí a gente... Depois pensando, nossa, gente, o que aconteceu? Por que isso foi tão engraçado? Aí no dia seguinte, quando ela estava tendo um momento de discipulado com a nossa discipuladora, o Espírito Santo deu uma visão para ela. Ela viu Jesus jogado no chão junto com a gente rindo. Rindo da gente. Rindo porque a gente estava rindo. Não tinha nada demais. Não foi algo produzido no Espírito, aquela alegria que a gente sabe que o Espírito Santo nos embriaga. Mas ele estava rindo. Você consegue sentir o Espírito Santo chorando junto com você num momento de dor? Você consegue sentir o Espírito Santo comunicando alguma emoção com você diante do medo? Porque ele é uma pessoa e ele está comunicando. E é importante que vocês entendam que eu não estou falando aqui que nós somos as nossas emoções, eu não estou fazendo uma apologia a uma vida 100% emocional, porque o importante do Evangelho é o equilíbrio, e Deus nos deu o espírito de equilíbrio, amém? Mas entender que elas não vão ser ignoradas. Então a pergunta não é o que eu sinto. Até porque a gente não controla 100% o que a gente sente, assim como a gente não controla 100% dos pensamentos que vêm na nossa cabeça. Mas é o que eu faço com o que eu sinto. Então, a partir do momento em que eu percebo que tem uma emoção que está vindo, que não vem do Senhor, que não foi redimida ainda, o que eu faço com ela? Porque vai vir. E à medida que a gente vai sendo transformado por Cristo, vai vindo menos. Mas até ele voltar, vai vir. Essas emoções vêm. Emoções ruins, nós não conseguimos controlar, mas a gente consegue decidir como que a gente responde a elas. Toda emoção exige uma resposta depois. E nós podemos dar duas respostas. Uma delas é uma ação. Diante de uma emoção que surge, seja por uma situação, seja por algo que alguém fez conosco, a gente pode agir. E quando a gente age, a gente está agindo baseado em quem nós somos. Consciência de identidade. Eu sei o que eu sou. Então, eu vou agir independente do que eu estou sentindo. Estou sentindo ira, mas eu sei que eu sou em Cristo. Então, eu não vou agir em ira. Eu não vou deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Então, eu vou amar, eu vou orar, eu vou servir. Aqui eu agi. Consciência de identidade. Agora, quando eu reajo, eu estou agindo, na verdade, reagindo, baseado no que eu estou sentindo ou no que fizeram. Então, se o que alguém fez para mim foi ruim e eu respondo da mesma forma, eu não estou agindo, eu estou reagindo. É um bate e volta. O que a pessoa me entregou, eu devolvi. E às vezes a pessoa nem fez o que eu achei que ela fez. Eu interpretei isso. E eu estou falando isso para vocês pregando para mim, porque ontem eu fiz isso. Ontem eu reagi em uma situação em que eu interpretei algo que uma pessoa fez comigo errado, eu fui lá e reagi da mesma forma. Então, eu estou pregando para mim primeiro. Então, quando a gente age baseado em quem a gente é, nós somos uma voz. Voz de Deus. Agora, se eu só reajo baseado no que eu estou sentindo, que não vem de Deus, ou no que fizeram comigo, que pode ter sido um pecado, eu estou sendo um eco.
O que essa pessoa está dando para mim, ou o que essa situação está me fornecendo, eu estou devolvendo da mesma forma. E isso não produz vida, isso produz morte. Mas nós temos a oportunidade, a possibilidade de devolver vida. Veio vida, eu devolvo vida. Veio morte, eu tenho que devolver vida também. Amém? E Deus nos colocou nesse lugar de governar sobre nossas emoções. Um pouco antes de eu ir para Jocum, eu falei isso na quinta-feira, eu tive uma certa crise porque alguém falou para mim que eu era uma pessoa inacessível. Falou assim, depois que você está aqui, as pessoas estão aqui com você, conseguem se relacionar com você, mas você é uma pessoa muito inacessível. Quem olha de longe acha que não pode chegar. Isso faltava uma semana para eu ir para Jocum. Eu falei, como é que eu vou para a missão assim? Que Deus quer uma missionária inacessível? Eu não vou. Não vou, tive uma crise dentro do quarto, tudo pago, passagem comprada. Eu falei, não vou. Deus dá um jeito. O que eu vou falar para as pessoas que ofertaram na minha vida? Me fala alguma coisa, mas não vou. Até que Deus falou para mim, quem disse isso? Fui eu? Eu falei que você é uma pessoa inacessível? Eu falei, não. E eu comecei a discernir, porque às vezes alguém vai falar algo pra gente que Deus vai usar essa pessoa para falar, para ser tratado. Mas naquele momento eu percebi que aquilo não estava vindo de Deus, aquilo estava vindo como um ataque. E aí eu comecei a orar, eu falei assim, ai meu Deus, tá, mas de fato, eu não sou a pessoa mais fácil de chegar que existe. Eu sou uma pessoa introvertida. Não sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou aquela pessoa que pode chegar tranquilamente quieta num lugar, sair quieta, passar despercebida, não vou chegar falando com todo mundo. Mas Deus fez os introvertidos também, amém? Ele não fez tímidos, porque timidez leva ao medo. Mas introvertido Deus fez também, amém? E ele falou, em nenhum momento eu pedi para você deixar de ser assim. Quem pediu para você deixar de ser assim? E aí eu comecei a orar. E aí Deus me deu uma visão, poucos dias antes de eu ir para Jocum, onde ele colocava uma coroa na minha cabeça. E naquele momento ele falou assim, eu estou te colocando num lugar de governo sobre as suas emoções. E aquilo ali me sustentou até eu chegar. E foi uma palavra muito importante quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, a princípio, no primeiro dia, não consegui formar relacionamentos. E aí eu já comecei a entrar em crise. Tá vendo aquela palavra de que eu sou inacessível? Vou ficar aqui 5 meses fazendo o quê? Não vou conseguir criar um vínculo. No dia seguinte eu liguei para meus pais. Falei, o quê? Quero voltar. Não vou ficar aqui. Aí eles, calma, fica 1 mês. Espera 1 mês para ver como é que vai ficar. 1 mês? 1 mês nisso aqui? Não vou. Não vou. Calma. No terceiro dia, meu filho, tava com as pessoas como se conhecesse há 3 anos. Na semana seguinte, falei, vou voltar não. Me esquece aqui, vou morar aqui. Vou voltar não. Porque eu lembrei que Deus me colocou no lugar de governo sobre as minhas emoções. Amém? E Ele colocou cada um aqui no lugar de governo sobre as emoções. Mas a gente precisa tomar esse lugar. A gente precisa assumir esse lugar. E o problema é que, às vezes, a gente acaba ficando refém dessas emoções que não vêm de Deus. E aí a gente fica muito parecido com um homem natural. A gente acaba andando como um homem carnal. E essa diferença é importante. Por quê? O homem natural é aquele que não entregou sua vida para Jesus. Ele nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. É aquele que está no mundo, que, enfim, vive uma vida mundana. Esse homem é natural porque ele vive de acordo com a sua natureza, a natureza humana. E é aquele homem que produz pecado porque só pode produzir pecado. Uma mangueira só produz manga. A gente só pode produzir coisas segundo a nossa natureza. Então, o homem natural, ele só produz pecado porque é o que ele pode produzir. E às vezes, a gente como crente está no local, principalmente no nosso trabalho, que a gente acaba lidando muito com pessoas que ainda não aceitaram Jesus, enfim, na escola, na faculdade. E aí a gente começa a olhar para essas pessoas e fica, pô, fulano só faz isso. Pô, fulano só faz aquilo. Cadê a misericórdia? Cadê a paciência? E a gente começa a querer cobrar fruto do Espírito de quem não é nascido de novo. E como que faz isso? Isso é cruel. Isso é desumano. Essa pessoa não tem como fazer isso. Ela não tem potencial para isso, porque esse potencial está através do Espírito Santo. Essa pessoa não recebeu o Espírito Santo dentro dela. Ela não tem como produzir isso. Quem tem que manifestar paciência, longanimidade, misericórdia somos nós, que temos o fruto do Espírito. A questão é que, às vezes, nós vivemos com o homem carnal, que parece muito com o natural. O homem carnal, Paulo descreve muito bem ele em Romanos. É um homem que aceitou Jesus, conhece Cristo, mas decide viver pelos seus afetos e suas paixões sensuais.
É aquele que tem as emoções todas descontroladas, os desejos todos descontrolados, mundanos, porque a gente chega assim para Cristo, todo mundo. Até quem nasceu na igreja, no momento em que vai entregar a vida para Jesus, também tá assim. Ninguém nasce salvo. Todo mundo precisa tomar essa decisão. A salvação está à disposição, mas todo mundo tem que tomar essa decisão. Então todo mundo chega assim, com as emoções descontroladas, os desejos descontrolados, as vontades, os afetos. O problema é que às vezes a gente fica assim na nossa caminhada e aí a gente começa a viver baseado nessas emoções e tomar nossas atitudes, a pensar, a sentir e a agir dessa forma. E aí nós nos tornamos um homem carnal, que é aquele que tem o Espírito Santo dentro, que tem o potencial de viver em santidade, com emoções redimidas, mas vive igual ao homem natural. E aí Paulo fala em Romanos, só porque Jesus levou o pecado na cruz, nos libertou do domínio do pecado, a gente vai viver deliberadamente o pecado? Isso é graça? Isso não é graça. Isso é carnalidade. É o homem que tem potencial de viver no Espírito, mas não vive. Aí nós temos o homem espiritual, que é o homem que nasceu de novo, que teve o Espírito vivificado, que tem o Espírito Santo dentro e tem a possibilidade de viver em santidade. É esse o homem, a pessoa que Jesus nos chama para ser. É aquele que recebeu o Espírito Santo, que nasceu de novo e agora pode decidir andar no Espírito Santo. Paulo fala em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. O homem natural não vive em espírito, o espírito dele está morto. Ele vive só pelo que ele pensa, sente e age pelo corpo. Ele é só alma e corpo. Agora nós não, nós vivemos, nascemos de novo no espírito, então agora nós precisamos também andar no espírito. Mas andar no espírito, o Espírito Santo não faz por nós. É uma decisão que nós temos que tomar dia após dia, diariamente, lembrando que nossas paixões foram crucificadas lá com Cristo e agora diante de algo que acontece, algum pecado que está na minha frente, algo que alguém faz comigo, eu tenho a opção de andar no Espírito e fazer diferente. Amém? Abre comigo lá só para eu não ficar lendo sozinho aqui, abre aí. Em Romanos 8. Lá no versículo 5. Paulo fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Depois pulou lá para o 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, Paulo deixa bem claro aqui que aqueles que se inclinam para as coisas da carne provam morte. Mas aquele que se inclina para o Espírito prova vida e paz. Então, se nós inclinarmos as nossas emoções para o Espírito, as nossas emoções vão produzir vida e paz. Alguém aqui quer uma vida de vida e paz? Eu quero. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Alguém quer uma vida de justiça, paz e alegria? Eu quero. Amém? Mas para isso, eu preciso, dia após dia, inclinar-me para as coisas do Espírito. Isso é intencional. O Espírito Santo não vai fazer por nós. Isso é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Tá, Pamela, você está falando aí que eu preciso redimir minhas emoções. E eu gostaria de deixar bem claro que redenção, ser redimido significa ser resgatado, ser liberto, ser restaurado. Então é isso que Deus quer fazer com as nossas emoções, quer resgatar, quer libertar e quer restaurar. Tá, mas você não está dando muito um caminho. Eu preciso de um caminho. Amém. Vamos lá? Vamos passear agora um pouquinho lá por Gênesis. Lá na criação, porque aqui tem um princípio muito importante. Lá em Gênesis 1, 26, 27, muito conhecido, é o momento em que
o homem está sendo criado, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro que a gente já começa aqui, porque Deus não está criando sozinho, porque ele já começa falando, façamos. Façamos não é uma pessoa só. Ali estava a trindade toda trabalhando na criação. Então, ali a gente já entende que o imago Dei, a imagem de Deus que nós fomos criados, significa que o homem é espiritual, relacional, racional, emocional e volitivo, ou seja, tem vontade. Porque ali a gente vê Filho, Pai e Espírito Santo. Então, aqui a gente tem uma relação. São três, tem uma relação. Então, se nós estamos sendo feitos à imagem da Trindade, nós também somos seres relacionais. Então, nós somos seres espirituais também? Somos seres espirituais porque eles são espirituais. Somos seres emocionais também? Somos seres emocionais, porque eu já falei. A todo momento a gente vê na palavra Pai, Filho e Espírito manifestando emoção a todo tempo. Se você for ver Deus ali com o povo de Israel, tem emoção a todo tempo. Isso aí é uma novela, tanto que a Record já fez um monte. Então, nós fomos criados a essa imagem de um Deus que é relacional, que tem emoções, que tem vontades e que é espiritual. E aí ele cria Adão e Eva. Amém. Ele cria também os animais. E aí vem um princípio que é muito importante. Ele leva os animais para Adão e fala assim, Adão, dá um nome para todos eles aí. Deus não nomeou nenhum animal. Não deu nome para nenhum. A Bíblia fala que Adão deu nome a todos os animais. Diz assim, não precisa abrir não, em Gênesis 2, 19 e 20. Fala assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Adão deu nome a todos os animais. E Deus fala para que Adão domine sobre eles e domine sobre a terra. Então, vai pegando aí. Adão deu nome, Adão vai dominar sobre. Amém? Em Gênesis 2, 21 e 23, é o momento em que Deus cria Eva, fala assim, então o Senhor Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão disse isso, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui em algumas versões vai falar, esta será chamada varoa, porque Adão era chamado varão. Sabe o que isso significa? Quando Adão olha para Eva, quando ela é criada, fala, ela é igual a mim. Ela é minha semelhante. Então, se eu sou varão, ela é varoa. Na palavra original, Adão é chamado de Ish e a mulher, Ishá. É a mesma palavra. A única distinção é de sexo. Então, eles olham e falam, nós somos iguais. Só que, quando acontece a queda, Adão olha para a mulher, o varão olha para a varoa e fala, você é Eva. Adão dá um nome para ela. E sabe o que acontece? O homem passa a dominar sobre a mulher. No momento em que ele dá um nome para ela, ele passa a dominar sobre ela. E aqui tem um princípio muito importante. Eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que eu dou nome. Para eu governar sobre algo, eu preciso dar nome. Então, para nós governarmos sobre as nossas emoções que precisam ser redimidas, nós precisamos dar nome. E às vezes isso é muito desconfortável. Porque a gente assumir que está sentindo algumas coisas que são ruins é difícil. E às vezes, em alguns momentos específicos da nossa vida, a gente encontra alguns inimigos que às vezes a gente nunca enfrentou. Nunca tive muito problema com essa emoção, mas agora ela está me perseguindo. É difícil eu chegar e falar, estou sentindo inveja. É difícil eu falar, estou num lugar de autocomiseração tão grande. Estou com pena de mim, estou vitimista. Percebi que estou vitimista. É difícil eu falar, estou inseguro. É difícil, é desconfortável, mas eu só vou dominar aquilo que eu dou nome. Se eu deixar em secreto,
nunca vai ser tratado. O segredo é o inimigo da redenção. Se eu mantenho algo no escuro, Deus não vai redimir. Se eu não apresento para Deus, Ele não vai curar. Não porque Ele não quer ou porque Ele não possa, mas se eu estou me recusando aquilo, Ele não vai fazer. Ele bate a porta, Ele só entra se a gente abre. Então, o segredo é o inimigo da redenção. Às vezes, não sei se já enfrentou às vezes algum problema de saúde que você não sabia o que fazer. Poxa, eu tô sentindo isso e eu já tomei esse remédio. E aí você vai pro médico e ele começa a investigar até que tem um nome. Agora eu tenho um nome, a gente vai criar um plano de como a gente vai combater isso. Agora a gente vai fazer essa dieta, a gente vai tomar esse remédio, você vai precisar ir pra academia. Aí sim, você entra num lugar de autoridade. Não é? Porque você deu um nome. Enquanto era desconhecido, não tinha como ser tratado. Um exemplo meu. Eu passei muito tempo, aí eu já estava aqui uns 2 anos, eu sentia muita dor no pescoço, e aquilo começou a ficar pior, e não tinha um dia que eu não sentia dor no pescoço, minha cabeça, e às vezes eu ficava com torcicolo, e chegou um momento que praticamente era todo dia, até um momento que eu falei assim, não dá para continuar assim, preciso procurar alguém. Aí eu falei assim, vou num fisioterapeuta. Aí eu fui no fisioterapeuta. Aí ele falou assim, ó, isso aí é contratura muscular. O que acontece comigo é, toda a tensão, todo o cansaço, preocupação, tudo, acumula aqui, ó, no meu pescoço. Igual as pessoas que acumulam no estômago, comigo estava acumulando tudo no pescoço. E ele falou assim, sabe qual é o problema? Que a sua musculatura das costas está fraca. Então, toda a tensão que vem, encontra um ambiente perfeito para ficar e para te gerar dor. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai estabelecer um plano de tratamento. Comecei indo 2 vezes por semana, agora eu vou 1 vez por mês só, graças a Deus. Não que eu não gosto, eu gosto. Mas, então a gente vai começar isso aí, e ele falou assim, na primeira sessão, mas você tem que ir pra academia. Se você não for pra academia, você vai ficar aqui comigo pra sempre. Você vai continuar assim, você vai melhorar um pouco, daqui a pouco você vai estar aqui de novo. Então, na semana seguinte, onde eu tava? Na academia, porque eu falei assim, agora eu tenho um nome. Agora eu conheço meu inimigo. Então, eu vou governar sobre ele. Então, Helena sabe, 5h30 da manhã a gente tá de pé e vai pra academia. Às vezes ela me dá uns sustos aqui no caminho, vem de bicicleta atrás, eu acho que é um assaltante. E eu preciso dominar sobre isso. Então, todo dia, 5h30 da manhã, eu tô dominando sobre o meu pescoço, para eu não ficar com aquela dor todo dia. Porque eu tô livre dela agora. Graças a Deus. E eu não quero voltar para onde eu tava. E aí, na sexta-feira, agora eu tive minha sessão do mês, e ele chegou e falou assim, caraca, tô impressionada, hein? Tu tá de parabéns. Tuas articulações, ó. E eu falei assim, mas eu não tô tensa, não? Ele falou, não, tu tá tensa. Até porque eu tô num período de trabalho com muita demanda. Ele falou assim, mas você tá sentindo a dor que você sentia antes? Eu falei, não. Ele falou assim, é porque a tensão tá chegando, mas tá encontrando uma musculatura que é suficientemente forte para combater com ela. Então é por isso que você não tá sentindo dor. Então isso não impede da tensão chegar, porque os problemas vêm, o cansaço vem, as demandas vêm. Só que agora eu tô forte para combater essa tensão. Amém? Então eu dei um nome, eu tratei e agora eu governo sobre isso aqui. Só que a questão é, eu sei que isso aqui é para sempre. Não no sentido de que eu tenho esse problema de saúde para sempre. Em nome de Jesus eu sou liberta. Mas eu preciso malhar sempre. Amém? Então eu sei que todo dia eu preciso decidir, me dominar e acordar atualmente 5h30 da manhã para treinar? Tenho. Porque eu não quero voltar para o lugar onde eu estava. E eu sei que isso vai ser para sempre. Até Jesus voltar, até porque eu preciso cuidar do meu corpo. Amém? Então, a gente só vai dominar sobre as nossas emoções que precisam ser redimidas se a gente der nome a elas, por mais difícil que seja. E, às vezes, a gente não consegue dar muito nome para o que a gente está sentindo. Isso é normal, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer isso. Amém? Pastor Edil, esses dias, falou aqui na pregação que eu achei muito legal, sobre a mulher da dracma perdida. Ela só achou a dracma perdida não quando ela limpou a casa, mas quando ela jogou luz. No momento em que ela pegou a luz e foi lá procurar a dracma, ela achou que ela havia perdido. Então, a gente só vai ter nossas emoções redimidas quando a gente deixar a luz de Deus entrar lá. Amém? E a outra forma de a gente ver as nossas emoções sendo redimidas, e obviamente a mais importante, é pela comunhão do Espírito Santo. Amém? O louvor pode subir. Amém? Em 2 Coríntios 13:14, no último versículo daquela carta, Paulo está saudando os irmãos, o que virou a nossa bênção apostólica. Ele fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.
E comunhão do Espírito Santo aqui é a chave. O Espírito Santo é o Deus que está conosco atualmente. Ele não é o Deus mais fraco da Trindade. Ele não tem menos poder. Ele não é mais distante. Pelo contrário, ele é ainda mais próximo. Ele está dentro de nós. Quando Jesus estava para subir, os discípulos falaram, não vai. E ele está falando assim, não, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então é melhor para vocês que eu vá. Para que ele venha. Então, o Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus esteve aqui na terra, quanto Jesus no céu e quanto Deus, quanto o Pai. E ele está dentro de nós. E essa palavra comunhão significa identificação com a forma de pensar, sentir e agir. Então, quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu estou me identificando com a forma como ele pensa, sente e age. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, então ele tem pensamentos, sentimentos e ações. E ele quer comunicar, ele quer ministrar isso para nós, ele quer compartilhar isso conosco, para que nós sejamos transformados segundo a imagem do Filho. É ele que nos transforma segundo a imagem de Jesus que esteve aqui na Terra, aquele que era o plano original de homem que eu falei para vocês. É ele que vai nos moldar e nos transformar essa imagem a partir da comunhão do Espírito Santo, ou seja, desse relacionamento. Eu vou me transformando e me identificando, ou seja, eu vou encontrando a minha identidade na forma com que ele sente, pensa e age. Então, se a gente começar a parar diante das situações e perguntar assim, Espírito Santo, o que você está sentindo aqui? O que você está sentindo diante dessa situação? Aí a gente vai ver se nosso sentimento, nossa emoção está alinhado com a dele ou não. Espírito Santo, o que você pensa sobre isso? Será que o meu pensamento está alinhado? Se não tiver, a gente alinha. Se tiver, glória a Deus. Espírito Santo, como é que você agiria diante dessa situação? E se a gente começar a se perguntar isso? Isso é comunhão. E a gente tem que parar de pensar que comunhão com o Espírito Santo é só no momento onde eu estou no meu quarto, lendo a minha Bíblia. O Espírito Santo está com a gente a todo tempo. E essa é a maior dádiva de Deus. É quando eu entendo por que Jesus falou que era melhor que ele fosse. Até porque se Jesus continuasse aqui como homem, ele não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele estaria dando atenção a alguém lá, e a gente sabe que o poder de Deus lá alcança aqui. A gente viu o centurião levando uma palavra que quando ele chegou lá já tinha sido curado, porque a palavra de Jesus a muitos quilômetros de distância teve o mesmo poder. Mas o Espírito Santo está dentro de nós e ele é nosso amigo, e a gente precisa entender que a todo momento nós podemos ter comunhão. Então nós precisamos intencionalmente inserir e perceber o Espírito Santo a todo momento na nossa vida. No momento em que a gente está almoçando, no momento do nosso trabalho, ele é nosso amigo. Da mesma forma como a gente compartilha com um amigo do lado, o Espírito Santo está ali vivendo a vida cotidiana com a gente. E nós precisamos entender isso e entender que isso é comunhão com o Espírito Santo. Não é só o momento que eu oro, não é só o momento que eu leio a palavra, não é só o momento de disciplina espiritual, é a todo momento. Ele está lá comigo na academia, ele está comigo no meu trabalho, ele está comigo no caminho, ele está comigo a todo momento. E a partir desse entendimento de que ele está comigo a todo momento e que eu posso ter comunhão com ele, ele vai transformando a forma como eu penso, sinto e ajo. E aí a gente pode ter nossas emoções sendo redimidas e entender que as nossas emoções podem ser frutíferas. Frutíferas no sentido de produzir vida e não pecado. Elas não estão nascendo no pecado e produzindo pecado, mas estão nascendo no Espírito e produzindo vida. Então, não sei se você um dia já se condenou, por exemplo, num momento de louvor, isso é muito comum, em que você começou a sentir muito e começou a chorar, ou seja lá qual foi a emoção que você teve, e depois você pensa, tipo, acho que isso foi só emocionalismo. E a gente sabe que existe também, mas acho que foi só emocionalismo. Mas será que não foi o Espírito Santo se comunicando através das suas emoções? Por que diante da presença de um Deus tão glorioso, eu não posso manifestar o meu amor e a minha alegria chorando, pulando, dançando? Por quê? Por que eu não posso usar as minhas emoções para glorificar a Deus? Jonathan falou aqui, nosso corpo, tudo é para glorificar a Deus. Por que minhas emoções não podem glorificar a Deus? Então a gente precisa parar de demonizar as emoções, mas entender à luz da palavra como que a gente pode entender e lidar com elas. Para entender e cada vez mais parecer com o plano original que Deus estabeleceu para nós. A vida de Deus para nós é abundante. Jesus falou assim, eu vim para trazer vida e vida em abundância. E vida em abundância produz uma vida emocionalmente saudável. Uma vida de cristãos que não vivem de mimimi, que ficam toda hora quebrando relacionamento, que fulano falou isso, que fulano falou aquilo. Gente, vamos sair desse lugar. Em nome de Jesus, vamos ser pessoas curadas. Ah, mas fulano fez, tá, fulano fez. Mas e você? Vai fazer o quê com o que o fulano fez com você? O que você vai dar de resposta a essa pessoa?
Ah, mas fulano também é crente. Fulano está sendo um homem carnal? Seja um homem espiritual. Ajude ele a ser um homem espiritual também. Mostre a ele que ele também pode responder ao que estão fazendo a ele de forma santa. Amém? Às vezes o Espírito Santo vai te dar uma emoção de ira diante de um pecado. Porque Deus se ira diante do pecado. Agora você só tem que entender como que você vai lidar com essa ira. Não é para a sua ira produzir contenda, não é para a sua ira produzir humilhação. Seja o que for a sua ira, Deus está te conduzindo a repreender o irmão. Mas obviamente você vai fazer isso da forma certa. Mas se o Espírito Santo começar a querer usar suas emoções para se comunicar? Será que você vai desprezar isso? Quantas vezes nós já não desprezamos a voz do Espírito Santo porque nós achamos que era só emocionalismo? Quantas vezes não deixamos de fazer algo ou abençoar a vida de alguém porque olhamos para aquilo e falamos assim, isso aqui é só minha emoção, só meu sentimento? Quantas vezes? Amém? Queria que você ficasse de pé. Oi? Pode você quiser ir. Ali. Talvez você já tenha um nome para algo que você está enfrentando no momento. Talvez o Espírito Santo tenha te dado agora. Então, apresente isso para o Espírito Santo. Deixa ele jogar luz. De ti, Senhor, de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Espírito, eu quero mais, o teu Espírito, tua graça, o teu poder, teu perdão, de ti, e menos de mim, das minhas emoções nocivas, interpretações carnais. Eu quero mais o teu caráter, Jesus, mais
mais de ti e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu não vou chamar aqui na frente para a gente não tomar muito tempo, mas eu queria que você que tem percebido que tem enfrentado muitas emoções que tem gerado pecado ou que tem produzido algo ruim, você que tem sentido que tem sido muito reativo às situações que têm acontecido, situações que você não tem controle. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Não tenha vergonha não, gente. Isso passa em todo mundo. Passa com todo mundo. Meu pai diz, isso dá em gente, não dá em porta não. Raiva dá em gente, soberba dá em gente, medo dá em gente. Fica com vergonha não. Vou colocar a mão no meu coração também. Amém? Vamos orar juntos. Se você quiser já dar o nome ao que você tem enfrentado, dê o nome. Espírito Santo, a sua palavra nos pede para pedir sabedoria, se for o caso. E é por isso que eu quero pedir agora. Espírito Santo, eu peço sabedoria sobre as nossas emoções. Peço, Senhor Jesus, sabedoria para lidar com as situações que nós não temos controle. Não temos controle do que fazem conosco, das situações que acontecem, do que falam a nós. Mas nós temos controle das nossas respostas. E Espírito Santo, nós queremos sensibilidade para entender como você agiria, para que nós possamos agir da mesma forma. Comunica aos nossos corações quem nós somos em Ti. Comunica para que nós possamos agir de acordo com quem nós somos em Ti. Espírito Santo, para que nossas ações frutifiquem paz e justiça. Senhor Jesus, para que elas sejam fonte de vida para nós e para os outros. Senhor Jesus, para que nós possamos ser conduzidos através das nossas emoções a uma vida de abundância. Senhor, em nome de Jesus, você é aquele que redime tudo. O seu evangelho ministra as necessidades integrais do homem. Você não veio só para salvar o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo. Senhor, em nome de Jesus, então, o seu evangelho tem soluções para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, tem solução para a nossa vida por completo. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que viveremos a plenitude somente na glória, mas você já tem vislumbres do reino aqui para a gente no agora. Então você tem cura para a nossa alma, você tem cura para a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro pensamentos de paz. A sua palavra garante que os pensamentos que você tem a nosso respeito são pensamentos de paz. Então é sobre isso que eu oro agora. Pensamentos de paz para famílias, para relacionamentos, para o trabalho, para a vida ministerial. Senhor, em nome de Jesus, que a paz seja o árbitro dos corações. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz governará sobre a casa, a mente e os corações de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, vai iluminando os cantos escuros da nossa alma e do nosso coração. Vai mostrando aquilo que não vem de Ti, Senhor Jesus, e vai fazendo a troca por tudo aquilo que é puro, agradável e digno de louvor. Em nome de Jesus, eu entrego aqui, Senhor, a vida de cada pessoa. Aqueles que, graças a Deus, no momento não estão enfrentando isso, mas, sobretudo, aqueles que estão enfrentando. Espírito Santo, ajuda eles a dar nome e a
assumirem posição de autoridade sobre suas almas. Senhor Jesus, que eles possam se ver no governo de suas emoções. Senhor Jesus, governando através do Espírito, andando no Espírito, se inclinando para o Espírito e não atendendo às concupiscências, às vontades da carne. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja de homens espirituais que andam, Jesus, em vínculos fortes. Uma igreja que não vive contenda, que não vive divisão. Senhor Jesus, uma família que se perdoa, que o vínculo é o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, aqui não tem coitado. Aqui não tem coitado. Aqui não tem vítima. Você não é vítima. Você é filho de Deus. E Deus não criou filhos vítimas de nada. Ah, mas fizeram. Ah, mas falaram. E o que Jesus fez? E o que Jesus falou? Isso está acima de todo nome. Está acima de toda situação. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Jesus diz que você pode. E você tem o que Jesus diz que você tem. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja de filhos maduros que provam e veem da bondade de Deus, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus. Nome